na história do seu sistema familiar, você acaba sendo envolvido e você acaba repetindo inúmeras dessas dinâmicas. Ai, meu Deus, falou em repetição, eu já dou um passo para trás. Repetição, muitas vezes, para mim, se torna sinônimo de problema. Aí, nós já estamos escorregando em algo que precisa ser revisto. Não necessariamente repetição é um problema. Na maioria das vezes, repetição é algo muito positivo que acontece de forma silenciosa na nossa história e nós nem nos damos conta. A grande questão é que, como nós acabamos observando que existem algumas repetições que se tornam disfuncionais e acabam travando, acabam impactando de forma disfuncional a nossa história, nós passamos a associar repetições a algo que causa dano, mas não é real. E eu vou te contar aqui uma pequena história, só para que você entenda aonde nós vamos chegar sobre repetições, e você vai ver como você repete igualzinho a tudo que eu vou te contar nessa história. Quem já ouviu falar da teoria do centésimo macaco? Aposto que alguns de vocês já tenham ouvido falar. Não estou dizendo que essa é uma história real, mas é uma história que vai trazer para nós um entendimento sobre como as repetições acontecem na nossa vida, quer nós tenhamos consciência que ela existe ou não. Antes de falar sobre a teoria do centésimo macaco, eu preciso te contar que muitas vezes tem se observado que em pontos distintos do mundo, cientistas estão fazendo alguns testes, algumas experiências em total sigilo, ou seja, segredo máximo. E eles começam a fazer essas experiências em laboratórios e passam um tempo registrando, documentando essas experiências. E de repente, quando tudo está bem organizado, eles já tiraram conclusões sobre essas experiências. O que eles fazem? Eles trazem como amostragem, como estudos, como matéria, para que isso se torne matéria de faculdade, para que isso contribua para o desenvolvimento da ciência. Então, essas pesquisas, elas possuem uma intenção de proporcionar uma oportunidade de desenvolvimento para a ciência. Mas por que é feito em sigilo? Exatamente porque tem-se uma intenção de patentear algo, de se desenvolver um produto novo, de se desenvolver uma forma de plantio nova, uma forma de defensivos agrícolas, enfim. Então, muitas são as pesquisas de se desenvolver um motor novo de carro, né? Veja na Fórmula 1 quantos segredos não acontecem na Fórmula 1 quando eles começam a desenvolver um novo motor, um novo design de um carro, enfim. E de repente, eles transformam toda essa experiência num artigo e publicam esse artigo. E ali, na mesma semana, surge um outro cientista de um outro lado do mundo. E de repente ele traz um artigo muito semelhante e diz: cara, eu estava fazendo uma pesquisa extremamente semelhante. E isso já aconteceu inúmeras vezes e tem chamado muito a atenção de estudiosos. Como não vazou a informação? Como isso pode acontecer? Pode acontecer porque todos nós estamos entrelaçados num grande sistema que se chama Sistema Universal. E esse Sistema Universal, ele tem um objetivo, que é gerar desenvolvimento, gerar evolução. E de forma silenciosa, essas inspirações, esses insights vão surgindo simultaneamente para que todos tenham um mesmo objetivo de êxito, de desenvolvimento, de contribuição universal. Mas voltando um pouquinho à teoria do centésimo macaco, ela é uma forma, é uma história para te elucidar como muitas vezes nós fazemos as coisas sem perceber. Então conta que numa ilha japonesa existia um grupo de macacos que comia batata doce e essa batata doce era plantada na areia. Quando eles iam comer a batata doce, incomodava muito a areia que tinha na batata doce. Né? Quem já comeu frutos do mar com aquele fundinho de areia, sabe o quanto a areia é desconfortável. Né? E na Europa isso acontece muito. Eu normalmente não peço frutos do mar quando eu viajo,
porque essa sensação de areia é incômoda demais. Mas então vamos lá. Eles entendiam que a areia gerava muito desconforto. Então, um dia um macaco resolveu lavar a batata doce e comer a batata doce sem aquele desconforto da areia no fundo. E o macaco que estava perto percebeu que a cara de satisfação do macaco que lavou a batata foi grande. E ele disse: Opa, eu também quero experimentar isso. E aí foi lá e lavou também. E aí um terceiro foi lá e lavou também. E eles começaram a observar, então, que à medida em que eles iam experimentando e copiando aquilo que um primeiro tinha feito, eles iam alcançando um êxito em algo que eles desejavam. E com o passar do tempo, o grupo nem sabia mais quem tinha feito primeiro e nem sabia por que estava fazendo. Só entendia que lavar era a melhor forma de acontecer. Bom, enfim, mas essa história também conta que quando chegou o 100º macaco que foi lá, lavou a batata doce e comeu a batata doce, em um outro lugar do mundo, uma outra floresta, em um outro espaço, em um outro hábitat, um grupo de macacos começou a lavar a batata doce para comer, sem nunca ninguém ter mandado uma correspondência, nem WhatsApp, nem nenhum tipo de comunicação. Ou seja, aquela forma de sucesso que aconteceu ali se propagou nas ondas desse sistema e alcançou diversos grupos que passaram a fazer sem entender por que estavam fazendo, mas alcançando o êxito no sentido de bem-estar ao comer a batata doce. Então, muito do que nós fazemos se repete sem a nossa racionalidade. Simplesmente acontece. E você que assiste sempre as minhas lives, vai se lembrar que eu conto um exemplo, que é um exemplo clássico na minha casa, mas eu não posso deixar de mencionar nessa aula. As minhas filhas hoje já são adultas, mas quando elas eram bem pequenas, eu tenho um hábito de, quando chega no final, um pote de creme, um pote de shampoo, abrir a embalagem e usar o que tem dentro. E é impressionante o que fica de resíduo ali se você tem um furinho pequenininho para tirar o creme. Você usa às vezes 2, 3, 4 vezes aquilo. E até ecologicamente é um desperdício você jogar fora. E afinal de contas, a gente tem que valorizar também o quanto a gente investe naquilo que a gente compra. E eu sempre fiz isso. E aí um dia eu cheguei no banheiro da minha filha, eu nunca ensinei as minhas filhas. Eu fiz, mas eu nunca ensinei as minhas filhas. E aí um dia eu chego no banheiro da Lígia, a Lígia pequenininha, eu olho os potinhos, olho no cantinho da banheira os potinhos cortadinhos. Talvez ela nunca tenha pensado, porque uma criança com 4, 5 anos de idade não ia pensar que ela precisa cortar para economizar. Ela não teria pensado nisso, mas simplesmente os potes estavam cortados. E aí eu fui perguntar para ela, falei, Lili, por que você cortou os potes? Tudo, imagina o corte, né? Tinha um que era com uma tesoura de picotar, todo torto. Não sei por quê. Mas por que você não jogou fora? Porque você só joga fora depois que você abre. Então, veja, ela nem entendia um propósito maior. E nós fazemos isso também. Então, 90% da nossa vida é permeada por repetições que nós vivemos sem perceber. E repetições extremamente positivas. Sem perceber, nós vivemos uma série de aprendizados que os nossos antepassados experimentaram e nós vamos repetindo e vamos vivendo o sucesso da nossa existência. Acontece que dentro de todo esse contexto, muitas vezes alguma coisa não caminhou tão bem. E quando ela não caminhou tão bem, ela precisa de reparação. Nós precisamos olhar para aquela questão, porque aquilo que não caminhou tão bem também vai se repetir. Mas veja, se não caminhou tão bem e gerou tristeza, apatia, raiva, rancor, rupturas, sentimento de impotência, quando eu for experimentar novamente aquela experiência, aquela dinâmica, automaticamente eu também vou viver o conjunto de informações. Eu vou viver o conjunto de experiências que os meus antepassados viveram. E esse conjunto de experiências, ele pode se iniciar desde o momento em que eu estou dentro da barriga da minha mãe.
Muitas vezes, as nossas primeiras experiências de existência, com 4, 5, 6 dias, 10 dias, 15 dias, já repetem dinâmicas que aconteceram no passado e ficaram inconclusivas. Nós todos estamos a serviço de uma transformação, de um processo de evolução. Nós estamos a serviço de uma reparação no sistema para que cada vez ele se torne mais redondinho, mais perfeito e consiga, então, entregar o seu melhor potencial de desenvolvimento e evolução junto à consciência universal. E como isso acontece? A partir de um movimento silencioso, da mesma forma que nos é entregue nessa teia que envolve a todos, que nós chamamos de campo mórfico, e que nada mais é do que um diário aonde cada antepassado vai escrevendo a sua experiência, né? Claro que isso não é uma pé da letra, é uma grande metáfora, e nós, quando somos concebidos, recebemos todo esse diário e por conexão, lemos algumas partes desse diário. Eu leio algumas, a Virgínia lê outras, a Maria lê outras, a Jaque lê outras. Por quê? Por ressonância. Então, quanto mais pontos em comum eu tiver com a história de alguns antepassados, mais eu vou fixar o meu olhar nas páginas escritas pela experiência daqueles antepassados que possuem essa ressonância, nome em comum, número de filho, primeiro, segundo, terceiro, quarto filho, data de nascimento, enfim, inúmeras são as informações, mas o nome é um que é extremamente forte. Então, às vezes, eu recebo o mesmo nome, homenageando ou não uma avó, uma bisavó, uma trisavó. A tendência é que eu passe a ler essas informações aqui dentro e lendo essas informações com o meu inconsciente, com o meu coração, eu passo a replicá-las a serviço de dizer: a vida prosperou. Tudo que você viveu de bom, eu multiplico agora aqui. E tudo que você não viveu de bom, eu também multiplico com a intenção de gerar uma reparação, reconhecer a sua dor, reconhecer a dinâmica que você viveu, entregar a dignidade a você, reverenciar o que aconteceu, receber uma bênção e então me sentir impulsionada para seguir adiante.